Paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos, companheiros da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Antônio Januário, venho aqui participar mais uma vez com esta lição, a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. O título da lição deste trimestre: Só o Evangelho muda a cultura humana. A nossa lição bíblica segue o tema: a raça humana, origem, queda e redenção. Como pode ser visto aí, lição bíblica da CPAD, lição que está sendo ministrada em todo este trimestre nas igrejas Assembleia de Deus. O texto áureo diz: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A verdade prática: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Mas não vou tomar o texto bíblico, visto que minha participação neste comentário é só trazer algumas definições de cultura. Vou ler aqui a introdução da lição que diz: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônicas são um exemplo para todos nós por terem colocado em prática sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Então, em nosso primeiro ponto, o que é a cultura? E a definição diz: definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais, semelhantes
tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. A cultura dos gentios, por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Item 3. A cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, completa Palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Salmos 24, versículo 1. Haja vista os filhos de Israel. Eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Levíticos 23, 10. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu li aqui todo o primeiro ponto, mas é interessante que o nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade, escolheu esta lição para um tempo bastante proporcional. Terminamos de passar por duas semanas passadas, né, onde o carnaval em muitas cidades deste país, Brasil, onde o carnaval veio a ser o veículo por onde a AIDS ganhou mais espaço, o crime se estendeu por toda esta nação, ceifando aí muitas vidas, muitas se encontram em estados de internação em hospitais porque estiveram, né, na orgia carnavalesca. O carnaval já faz parte da cultura deste país. É de se observar e de se admirar como está fechado a visão das nossas autoridades, as autoridades de comando que estão na linha de frente da nossa nação, prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Foi feita uma pergunta sobre o carnaval para um prefeito, né? E se continuaria ou não o carnaval na opção dele para os anos seguintes. E a resposta foi: como não continuar? Pois se o carnaval
não gera gastos, só gera arrecadação, só gera arrecadação. E através deste arrecadamento que vai para o cofre público, mas fica aí as marcas, vidas sendo ceifadas, uma poluição terrível nas nossas cidades, né? E quando diz sobre gastos e sobre arrecadação, é visto que nossos alunos das escolas públicas estão passando por um período de greve nas escolas, porque não tem salário para os professores, né? Aí os professores, atendendo uma demanda que, se ficar sem dar aula, vai ter um aumento, coisa que não vai acontecer. Com isto, nossos alunos ficam sem estudar e fica na promissão daquele sentido de organização conforme os poderes públicos manobram a nação. Quem é pobre continua sendo pobre, né? Por isso não é do querer de nossos prefeitos e governos que tenha um aumento salarial os nossos professores, porque senão eles vão permanecer dando aula, os alunos necessariamente estarão se desenvolvendo no conhecimento e haverá uma maior competição com quem está lá numa classe mais elevada das nossas sociedades. Então, por isto é que os governos não vão dar o aumento que nossos professores estão querendo. Faz parte da cultura diabólica que impera no país. E quando olhamos para os nossos hospitais, doentes, enfermos, abandonados, pouquíssimos médicos em grandes hospitais, a fila para os atendimentos, né, é uma vergonha para a nossa administração pública. Então, quer dizer, isto é a forma que se conduz para se manter o equilíbrio de uma cultura miserável, né? Então, é visto que existem os arrecadamentos, aí as arrecadações, mas por que não aplicar isso de forma balanceada para que haja um equilíbrio emocional na população? Então nós vemos que a igreja tem um papel a desenvolver na terra, ensinar a verdade, não se calar diante das culturas que ameaçam, as culturas que são equilibradas e dirigidas pelo espírito de Satanás. Porque podemos ver que, como a Bíblia nos ensina, nos mostra, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Existe uma afirmação que muitos líderes e pastores estão fazendo por aí, dizendo que dias que antecederão a vinda do Senhor serão dias de um avivamento espiritual muito grande. Só que esta visão não tem nenhuma confirmação bíblica. E a esta visão confronta a palavra que diz: porque com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O que há de acontecer é muito pelo contrário do que muitos estão afirmando, porque está aumentando a iniquidade. E o que faz aumentar a iniquidade é o avanço que a cultura vai desenvolvendo. Hoje já estamos ouvindo falar aí de um manejo muito grande na globalização. Estão falando de um líder universal. Estão falando de uma reeducação para jovens, para a nova geração. Estão falando de trocar e cancelar a Bíblia que hoje temos. Já existe aí uma Bíblia onde tiraram muitas partes da palavra que condena o homossexualismo, o lesbianismo e outras coisas semelhantes. Então, vemos que são dias em que a palavra de Deus está sendo perseguida. Estamos vivendo dias caóticos, dias difíceis. E vamos aqui. O ponto 2 da nossa lição: uma cultura dominada pela iniquidade. O primeiro item diz: a cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Salmos 24, versículo 1. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Senhor. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. A nossa cultura seria uma extensão da cultura divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Vamos aqui, ponto 2, item 2, a cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque era, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Em Gênesis 6, 4, 11. Eu gosto de lembrar quando fala dessa ideologia maligna que escravizou a humanidade passada, sobre o nome de Zeba e Zalmuna, que eram os príncipes dos midianitas. Naquele confronto com Israel nos dias de Gideão. Então, os últimos inimigos a serem presos ali foi os líderes, príncipes, Zeba e Zalmuna, o nome de um.
significa matança, e o nome de outro, abrigo negado. Então vemos, enquanto Israel procurava pôr nomes em seus filhos, nomes de bênçãos, nomes de vitória, nomes de livramentos, nomes que glorificavam a Deus. Aí, do outro lado, o reino do inimigo, para que a profanação pudesse exaltar a criminalidade, o pecado, o homicídio. Então, conforme nascia aqueles filhos, iam colocando nomes ali. Então é por isto que, quando vemos Deus dando ordem à nação de Israel para eliminar homens, crianças e mulheres, era porque Deus estava rejeitando. A sua ira chegou no limite. E aí Deus estava usando a nação de Israel como vara de correção e juízo para aquelas nações. Isso é assunto que os ateus não conseguem entender e procuram aí meios para estar desfazendo da existência de Deus. Mas vemos que essas culturas malignas foram rejeitadas por Deus, e Deus levantou o povo de Israel para eliminar muitas nações. E por fim, a nação de Israel veio a ter sérias complicações por ser uma nação que recebeu a palavra, a lei, por ser uma nação que Deus havia confiado a responsabilidade de ser uma nação representante de Deus na terra, para que a bênção de Abraão alcançasse todas as famílias da terra. Então Israel não observou. E aí vemos também o tratado divino com Israel. Israel indo para o cativeiro, do cativeiro para a dispersão. O que é isso? É juízo divino, a justiça divina trabalhando contra Israel. Né? Diz um texto sagrado que aquele que muito recebe, também muito será cobrado. Então Deus investiu em Israel, mas Israel não deu um bom retorno. Vamos seguindo. Nós temos uma palavra nos escritos de Champlin, volume 1, página 1030. Volume 1, página 1030, que diz assim, até anotei aqui, 3 atitudes gerais concernentes à cultura, do ponto de vista cristão. O ponto de vista A diz Cristo contra a cultura. O ponto de vista B, Cristo da cultura. Ponto de vista C, Cristo acima da cultura. Então, a letra A, Cristo contra a cultura. Letra B, Cristo da cultura. Letra C, Cristo acima da cultura. Vamos ler aqui alguma coisa
interessante do livro de Champlin, tem aqui no ponto 14 um dizer de Huizinga. Pensava que a cultura perfeita é resultado da devida harmonia entre os valores materiais e os valores espirituais, e que o homem se acha no vórtice de um drama, no qual são cultivados os valores humanos. Ele se referia ao homem como homo ludens, o homem que joga. Alguns pensadores metafísicos hindus opinam nesses termos, considerando que a inquirição do homem pela espiritualidade é uma espécie de gigantesco drama cósmico, com muita diversão de intermeio, de tal modo que a comédia é o resultado final. Então veja, quando eu li este texto, até pensei que parecia ser algo de muito bom, mas quando vai terminando, a colocação deste pensador é como o homem que joga. E aí os pensadores hindus diz que o fim é o resultado de como está acontecendo uma comédia. Então tem dois princípios neste pensamento. Um homem que joga. Então é diferente a vida espiritual daquele que tem esperança nas palavras de Cristo, porque não é um jogo, não vivemos um drama. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, o versículo 1 e 2, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então vivemos por fé. E quando nós observamos neste tratado de Champlin, quando é colocado no final deste tratado estes três posicionamentos: Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, ficamos aqui com a letra C. E neste volume 1, na página 1030 de Champlin, tem todo um comentário onde encerra a respeito destes três pontos de vista, quando a letra C, Cristo acima da cultura, é o caso do cristão, é o caso da igreja. O que a igreja pensa quando estuda a palavra de Deus, quando é observado a necessidade de evangelizar e ganhar almas e levar o conhecimento de Deus para as nações, é porque temos real certeza do que estamos falando, do que estamos compreendendo e do que estamos vendo cumprindo concernente às profecias. Porque a nossa fé não está embasada em coisas fúteis. Não temos fé
em uma mitologia. A verdade e a revelação divina não vêm de mitologias. Podemos ver que tudo quanto os profetas falaram, cumpriram e estão ainda cumprindo, e há um segmento que de passo a passo podemos ver que Cristo está às portas, concernente os cumprimentos proféticos. Vemos aí o movimento que gira em prol do globalismo. Isto é o que? É Apocalipse cumprindo. O homem do pecado em breve assumirá o governo mundial. A besta, o anticristo. Não podemos citar nomes, conforme muitos estão por aí, apontando para A e para B, mas a igreja está sendo alertada por essas lições, pelos ensinamentos doutrinários. Não foge da regra divina o que está acontecendo com o globo, com o universo, com a humanidade, né? Então vemos aqui a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. Vemos aí no caso do divórcio, né, que foi falado em uma lição passada, a fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. A cultura do consumo enrefriado. Então vemos que vamos aqui no terceiro ponto. O Evangelho transforma a cultura. Jesus nasceu num contexto cultural. Se formos aqui falar de Jesus enfrentando no seu tempo, grandes eram as mudanças que estavam acontecendo com a nação de Israel. Veja que por 400 anos Deus estava calado com referência a Israel, não levantava profetas. O último profeta a falar com Israel foi Malaquias. E por um período de 400 anos, Deus não levanta nenhuma pessoa com uma visão para que Israel pudesse ser advertida. Já era um cumprimento profético Deus permanecer calado com Israel, porque Deus começaria falando novamente através do seu Filho. E quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é recusado. Quando Paulo está escrevendo a respeito da lei, em Romanos capítulo 8, parece que o versículo vamos ler. Romanos capítulo 8. Paulo está falando da lei. A lei estava enfermada pela carne. O que é isto? Porque a lei era a regra, era as normas divinas para um povo que representasse Deus na terra. Porém,
a lei foi abandonada, foi recusada no coração de Israel. Mas o povo de Israel, pensando ser guardadores da lei, ao chegar Cristo falando e apresentando a verdade divina, como sendo ele um santo enviado por Deus, o Filho de Deus, era o Verbo de Deus. Quando pensamos nesta palavra de Verbo de Deus e olhamos para a lei, existe um paralelo entre a lei e o Verbo divino. Porque a lei foi citada pela verbalidade divina. E quando Jesus deparava com os fariseus e eles procuravam meios de projetos da lei para acusar Jesus, como no caso do sábado, visto que Israel tinha dificuldade na guarda do sábado, não guardaram o sábado. Aí Jesus fala para eles: eu sou o Senhor até do sábado. Vemos aí a dificuldade daqueles homens em compreender, em cumprir com os propósitos divinos. Então isto nos mostra o que é a lei se enfermando, estava enferma por causa da carne. Mas Jesus era o propiciatório, ele mesmo era o sacrifício a ser apresentado, não só em prol de todo Israel, mas em prol e em favor de toda a humanidade. Então, por isto, aquela cultura de Israel, uma cultura que teve um bom princípio, mas estava indo agora de mal para pior. Precisava de uma restauração, e nesta restauração é apresentado um corte, é apresentado Deus como o vinhateiro, dando um tempo para que, se não desse fruto naqueles dias, aquela videira seria cortada. Deus projetava implantar uma nova semente, uma nova construção começava a ser realizada, e esta é a igreja, né? Paulo fala destes mistérios que estava acontecendo. Então vemos aí que dentro destes princípios Israel falhou, e nós como igreja devemos ter cuidado para também não falhar com os princípios divinos. Às vezes a gente fica preocupado com muitas coisas que está acontecendo em nossos dias, em nossas igrejas. Existe um versículo de Ezequiel 37 que muito me chama a atenção nesses dias, quando Deus mandou o profeta profetizar no vale de ossos secos. E aí o profeta diz: e eu profetizei como se me deu ordem. Então, essa palavra do profeta Ezequiel
como se me deu ordem. Não temos que profetizar coisas diferentes, mas nós temos um princípio que é a palavra de Deus. Devemos ter cuidado ao analisar casos e dizer: isto não é para o nosso tempo, isto é coisa da igreja de 30, 40 anos atrás. Eles ensinaram daquela forma porque não tinham uma teologia decifrada, bem comentada, ou não tiveram um ensino bem raciocinado. Será que temos verdadeiramente uma revelação real para desfazer dos ensinos de nossos amados pastores aí do passado? Será que temos certeza do que estamos hoje dizendo isto não tem problema? Será tarde demais repensar essas coisas após o arrebatamento. Então, que a cultura deste mundo não venha entrar para dentro de nossas igrejas. Costumes estão muito envolvidos com cultura. E a cultura que rege o mundo, e principalmente em nosso país, esforça cada dia mais para que tudo seja uma coisa só, tanto em meio ao povo pentecostal quanto a qualquer povo de qualquer comunidade, né? Então isso é perigoso, porque Deus está esperando ver uma diferença ainda em nossos dias entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Então que possamos fazer a diferença na nossa geração, essa geração que está frente a frente com o arrebatamento. Eu peço que você compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e não falte à escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua vida e sua família. Amém.